Como eu havia prometido, vamos então falar sobre as estradas, trânsito complicado, esta época do ano, muitas famílias pegando a estrada, então tem que ter muito cuidado também e sempre se prevenir com as informações. As estradas estão cheias, o trânsito complicado, comuns na alta temporada do verão, e exigem do motorista atenção redobrada, principalmente nas rodovias com interdições. Vamos conversar com a policial rodoviária federal, a Silvane Furlaneto, que está aqui por telefone e vai conversar com a gente, tirar as principais dúvidas, né, dessa temporada para você que vai pegar a estrada. Seja bem-vinda, policial Silvane, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio, bom dia ao pessoal da rádio. Estamos então aqui para esclarecer ou para informar, né, as situações das nossas rodovias federais. Silvane, para a gente começar a nossa conversa, gostaria que você contasse para nós, para os ouvintes, como é que está a situação na BR-376, na 277? Elas estão interditadas ainda ou estão interditadas parcialmente? Como é que está a situação? Então, por enquanto elas estão interditadas parcialmente, né, tanto a 376 quanto a 277. Então, na BR-376, onde teve a queda de barreira, são em torno de 2 km, ela está fluindo com apenas 3 faixas. Lá são 6 faixas, né? E nesse período nós estamos com apenas 3 faixas liberadas, sendo que uma faixa vai sentido Florianópolis e a outra vem sentido Curitiba, e a terceira faixa ela fica reversível, né? O trânsito é reversível conforme o fluxo maior de veículos. E na 277 também, né? Lá no KM 40 ou 42, que teve queda de barreira, ela também segue nesse formato, só que a 277 elas são 4 faixas e a gente está apenas com 2 faixas liberadas, né? Uma sentido Curitiba e outra sentido Paranaguá. Silvane, tudo isso que você mencionou para nós aí é por causa das chuvas dos últimos dias, e muita chuva na região, as águas pluviais, foi por causa, decorrência disso que está com o trânsito e com esse pedaço, esse trecho das estradas que estão parcialmente interditados. Seria por isso, Silvane? Sim, as fortes chuvas, né, as que atingiram, né, o estado do Paraná, e aí devido a isso houve quedas de barreira, então o morro desceu e atingiu, né, as rodovias, e devido a questões de segurança se mantém fechada, né, as faixas mais próximas ao morro, né, para que não tenha nenhum perigo, né, nenhuma situação de perigo ao usuário da via. Com a tua experiência, Silvana, o que se pode repassar para os ouvintes, para os motoristas e as motoristas que vão pegar a estrada quando o trânsito está desse jeito, está complicado, tem pista interditada parcialmente? Qual o conselho que você pode passar aí para os nossos ouvintes? Bom, a gente orienta, né, principalmente nesse período que é de fluxo intenso e agora também, né, de chuva, para que os motoristas, eles, quando forem pegar a estrada, para que tenham, né, uma boa viagem, então façam primeiro um planejamento da sua viagem, que eles analisem pontos de parada durante o trajeto, porque vai levar mais tempo do que o normal da viagem, então que eles se programem para fazer paradas, que eles levem um suprimento de viagem bem adequado, né, para que não falte água, para que não falte uma alimentação, né, porque pode acontecer engarrafamento, acidente e ficar parado na rodovia, então é importante que tenha essa questão de suprimento, que descanse antes de pegar a estrada, que tenha essa questão devido a essas chuvas, né, que eles façam uma boa revisão no veículo também, principalmente na questão dos pneus,
que os pneus eles têm que estar bons, em bons estado de conservação, para que não rode na pista, para que não faça aquaplanagem, né, que não perca o controle do veículo. Então, que os motoristas eles sim façam a manutenção do seu veículo para evitar também pane mecânica. A gente tem percebido muitos veículos parados no acostamento com pane mecânica. Então, para evitar isso, faça aquela manutenção, né, preventiva, óleo no motor, fluido de freio, veja lâmpadas também dos veículos, estão com as lâmpadas todas certas, os limpadores, né, do para-brisa, e o kit de segurança que a gente chama, que é o step, macaco, triângulo, chave de roda. Então, isso tudo é necessário para que, né, o carro não fique em pane, que se faça uma boa viagem e que chegue, né, ao seu destino de forma mais tranquila, né. Verdade. Silvânia, eu tenho uma mania, eu acho que serve de dica também, que é procurar se informar. Eu sempre procuro me informar como é que está a situação da estrada que eu vou rodar, antes de pegar a estrada. Isso é importante também, né, Silvânia? Se informar, saber a previsão do tempo também, a situação, porque hoje é muito fácil, através do aplicativo, através da internet, enfim, você procurar se antecipar, saber dessas informações antes de você pegar a estrada. Sim, isso então no planejamento, né, da viagem é muito, muito importante, sim, já ver as condições climáticas, ver a situação da rodovia, se tiver possibilidade de fazer um caminho alternativo, melhor, né, os horários também de maior movimento, se tiver condições de evitar esses horários, é importante. Então, isso no planejamento, né, o condutor ele já deve analisar e realmente, como você falou, hoje com as nossas redes sociais, as informações elas estão bem mais presentes, né, bem mais fácil o acesso. Então, é importante no planejamento da viagem. Eu gostaria que você alertasse também, Silvane, sobre uma questão que, infelizmente, ainda hoje muitos motoristas, péssimos motoristas, têm o costume de fazer aquelas ultrapassagens perigosas. Gostaria que você destacasse, fizesse um alerta, porque sempre tem aquele apressadinho, né? Aquele apressado, acha que tem que chegar antes de todo mundo, enfim, e coloca não só a vida dele em risco, Silvane, como a dos demais motoristas também na estrada, né? Quer fazer aquelas ultrapassagens perigosas. Sim, então acontece muito, né? Nessa época do ano não adianta, tem que ter paciência. O motorista que for sair para pegar a estrada, né? A família que estiver no veículo tem que ter paciência. E essas ultrapassagens realizadas, elas não vão adiantar a viagem de forma alguma, porque devido ao grande fluxo de veículos, não adianta. O ideal é manter a velocidade da via, seguir o fluxo, porque quanto mais quiser fazer ultrapassagem, quiser acelerar a viagem, não vai resolver, porque vai estar com bastante movimento, com bastante fluxo, vai ficar parado em algum momento. E colocar a vida da sua família, né, porque isso e dos outros, né, não vale a pena, não vale a viagem, porque toda ultrapassagem mal realizada, que acontece os acidentes, a gravidade desses acidentes, elas são muito grandes, né, e muitas vezes vai a óbito essas pessoas, porque é um dos acidentes, né, de maior vitimização, né, de maiores vítimas de letalidade. A ultrapassagem é proibida, ultrapassagens forçadas, ultrapassagens pelo acostamento. Então, que se evite, sim, né? Só faça ultrapassagem quando tiver realmente condições de segurança para todos, né? Então, como eu falei, os veículos nessa época do ano estão com suas famílias, os veículos estão com a sua lotação, né, máxima. Então, num acidente, a fatalidade ela é para praticamente toda a família, né? Então, que os motoristas tenham consciência, que respeitem, né, as regras de trânsito, para que não ocorra, né, esse tipo de fatalidade.
Silvane, a gente citou e você explicou aí uma das infrações que é muito comum, infelizmente, e muito grave também. Quais os outros tipos de infrações mais comuns nesta época do ano? Então, pelo um levantamento que a gente fez aqui, além das ultrapassagens, né, a questão de dirigir sob efeito de álcool, a gente tem constatado várias pessoas dirigindo sob efeito de álcool. A questão de conduzir o veículo manuseando o celular. Também estão sendo feitas várias infrações nesse sentido, então, para que os motoristas não façam isso enquanto estiverem conduzindo seu veículo, né? O celular, ele tem sido, sim, também responsável por vários acidentes, manusear, né, o celular enquanto está dirigindo. E o que a gente tem percebido muito é a questão do cinto de segurança. Como já falei, né, então o veículo está com a sua capacidade de lotação completa, e as pessoas que estão no banco de trás, normalmente, elas acabam pecando e não usando o cinto de segurança. E isso, né, na necessidade, na hora de uma frenagem, na hora de uma colisão, o cinto de segurança, ele é muito importante e ele salva vidas, né? E tem a situação também que eu gostaria que você falasse, Silvana, da cadeirinha. Em relação à cadeirinha, para as crianças, ainda causa muita dúvida, né? Qual a idade, qual é o limite, enfim, para se usar, e a importância também de colocar essas crianças na cadeirinha. Ah, sim, certo. Então, a criança, até 7 anos e meio, ela tem que estar com a cadeirinha, né? Ou ela já ter 1,45 m, mais ou menos, assim, aonde ela consiga já ficar posicionada no banco e o cinto não incomodar ali no pescoço, né? Então, a gente também percebe isso, a gente teve várias autuações, né, de crianças que ou estão sentadas na cadeirinha sem estar presa no cinto, ou está sem o dispositivo de retenção. Então, é muito importante, sim, porque é o nosso bem maior, né, nossos filhos, então eles têm que estar protegidos e de forma certa. Não adianta estar usando de forma errada, porque não vai ter o efeito que é necessário no momento, né. Então, não adianta estar lá com a cadeirinha só solta no banco, e preso, né, prende o cintinho da cadeirinha, mas a cadeirinha está solta. Daí, sabe, acaba utilizando de forma que não vai proteger, né, a criança. Outra situação, Silvana, que eu vejo bastante, que infelizmente é muito comum também, acabar enchendo demais o carro, ou seja, ultrapassar aquele limite de pessoas adequadas dentro do carro. O carro, por exemplo, comporta 4 pessoas, que é o mais comum, carro de passeio, mas daí coloca 6 pessoas ali, todas, né, todo mundo juntinho, amontoado. Isso também é muito perigoso, Silvana. Sim, sem contar que essa pessoa não vai poder seguir viagem se for abordada, né? Porque essa sexta pessoa, porque o veículo ali, capacidade de 5, né? Ou, enfim, essa pessoa a mais, ela não tem como seguir porque ela não tem, né, condições ali, não tem o cinto de segurança e tudo mais, né? Então essa pessoa vai ter que seguir de outra forma a viagem no momento da fiscalização. Mas então, como é que faz, Silvane, me desculpe, como é que faz daí o policial abordar esse motorista, esse automóvel, a pessoa a mais ali, ela vai ter que arrumar então um outro jeito de seguir viagem? Exatamente. No momento da fiscalização, que for detectado que o veículo está acima da sua capacidade de passageiro, aquele excedente já não segue mais. Ele vai ter que ver uma carona, vai ter que ir de ônibus, vai ter que... Então, é um transtorno muito grande, né? Para se passar, ainda mais que vai ser em rodovia, vai ser já longe, de repente, da sua cidade, né, de origem. Então, que não façam isso, né, que tem que estar dentro da capacidade. Quem vai transportar o seu bichinho de estimação, os animais, o que tem que fazer? Qual é a dica e a precaução que tem que ter em relação a isso, Silvane? Então, quanto aos pets, a nossa orientação é que ele seja levado ou na sua caixinha, no banco de trás, né, preso ao cinto de segurança,
ou que ele tenha uma coleira que ela tem o mesmo dispositivo para ser conectado no cinto de segurança. E a gente sempre orienta que ele seja levado no banco de trás e não na frente, para que não prejudique de forma alguma ali a dirigibilidade, né, que o condutor não seja prejudicado porque muitas vezes o pet ele vai querer se aproximar do seu dono, né, se for o motorista, ele vai querer, né, ter o carinho e tal, atenção, e pode muitas vezes cair ali na parte de pedal e acontecer um acidente grave. Então, a orientação é essa, ou leva na caixinha, ou leva preso no cinto, na coleira, conectado ao cinto de segurança no banco de trás. E outra coisa também, porque no momento de descer do veículo, tudo mais, pro petzinho ali ter, né, o seu momento de tomar sua água, sua comida, se ele não tiver na coleira, ele pode se assustar com o movimento e pode correr para a rodovia. Então é importante que, né, o pessoal só pare em locais que tenha segurança, né, não parem em acostamento, parem em postos de combustíveis, que parem em locais de restaurantes, né, locais que tem espaço, para não ter perigo, né, do petzinho se assustar com o movimento, correr para a rodovia, ser atropelado e tudo mais. Em relação ao acostamento, atenção, acostamento é especialmente para algum tipo de emergência, não é para você parar, né, Silvânia, à toa no acostamento, porque é uma situação muito perigosa. Isso mesmo. O acostamento ele não é para paradas, né? Ele só é para emergência. Então, vou parar para tomar uma água, para o pessoal esticar as pernas. Não é o local ideal. O local ideal é no posto de combustível, né? Como eu disse, em locais que tenha espaço. O acostamento vai ser para aquela necessidade de urgência, furou o pneu, teve uma pane mecânica, né, algum familiar passando mal, alguma coisa assim. Porque o acostamento, ele vai ser aquele espaço de um refúgio ali que tu precisar para fazer uma manobra, para sair de uma situação perigosa. Então não utilize, né? Utilize só realmente nas questões de emergência. Estamos nos encaminhando já aqui para o finalzinho da nossa conversa com a policial Silvane, que é a policial rodoviária federal. Nós estamos falando aí sobre essa temporada, sobre esse período do ano, que as estradas acabam tendo muito mais movimento. Policial Silvane, em relação à documentação, é uma situação também extremamente importante antes de pegar a estrada, né? Ter todos os documentos disponíveis. Isso, para que então não tenha nenhum problema, né? Porque a gente está fazendo várias fiscalizações preventivas. E nessas nossas fiscalizações a gente tem a questão da documentação que a gente vai analisar. Então o condutor, para evitar transtorno, para que ele chegue bem no seu destino, ele no planejamento da viagem ele também já pode fazer uma análise da sua documentação pessoal, a CNH. Ele pode dar uma olhadinha se está dentro do prazo de validade. Tem muitos que acabam, como a validade ela é de vários anos, então as pessoas acabam esquecendo de olhar a validade e quando chegam na fiscalização apresentam a CNH vencida. E aí também já interrompe a viagem por ali. Então, para evitar esse tipo de coisa, analise a sua CNH, veja se está em dia, se tem pontuação, como é que está a sua pontuação, se não está com nenhum processo de suspensão de CNH e tudo mais. Também analise a documentação do veículo, veja se está pago, o IPVA, o licenciamento. O licenciamento é uma taxa que é anual, mas Paraná aqui em torno de R$ 86, cada estado tem um valor às vezes diferenciado, datas também diferenciadas, mas tem que ter sido feito o pagamento, porque dá também retenção do veículo. Se a pessoa não fez o pagamento dessa taxa de licenciamento, não está com o documento em dia, vai encerrar a viagem ali. E aí é um transtorno, porque dali vai ter que seguir de outra forma, daí pensa com toda a família junto e tudo mais. Então analise seus documentos, veja se está com tudo em dia. É obrigatório o porte da CNH. O documento do veículo já não é mais obrigatório, mas se tiver num local onde a gente não tem acesso à consulta, vai ter que apresentar esse documento para a gente. Então tem formas, né? Hoje tudo é digital,
né, tanto a CNH como o documento do veículo, mas tem formas de baixar esses arquivos, tanto da CNH como esse documento, né, de licenciamento do veículo. Então a gente já orienta que o motorista baixe esses arquivos, para que, se for abordado em um local onde não tem acesso à internet, não consegue acessar pelo aplicativo, ele tenha baixado esses arquivos da sua documentação. E também é importante todos os documentos das demais que estão no veículo, né? Os passageiros, né? As pessoas que estiverem no veículo também têm que estar identificados, têm que estar carregando seus documentos de identificação pessoal. Agora, policial, também é importante, já que você falou, citou muito bem aí, a gente baixar tudo isso, né, no telefone celular, tomar cuidado com a bateria, porque daí o policial vai abordar a pessoa, o motorista, daí acabou a bateria. Então tem que tomar cuidado com isso. E também te pergunto, Silvânia, a carteira, a CNH digital, ela é válida também se não estiver portando aquela impressa, a tradicional? Essa carteira digital também é válida numa possível abordagem? Sim, ela é válida. Ela é válida, sim. Então a importância de, se não está com a física, a digital, né, vai fazer, né, vai baixar esse arquivo, não é uma cópia, né, não é tem que estar baixado o arquivo lá, e aí vai ser válido, sim. Para a gente encerrar, até uma questão do que o ouvinte levantou para nós aqui, Silvane, que é ter alguns motoristas que têm a péssima mania, não só o motorista, mas também as pessoas que estão ali dentro do carro, que é jogar lixo nas estradas, jogar lixo na rodovia. Isso daí pode gerar também uma multa se for flagrada essa pessoa jogando, arremessando qualquer tipo de lixo na estrada, Silvane? Sim, gera multa, sim. Se ela for identificada ali fazendo, né, esse arremesso desse material que já tem multa, sim. Então o motorista ele é multado. Outra coisa que as pessoas têm o hábito de parar na rodovia também para fazer suas necessidades, né? Então não parem no posto, porque também dá multa, tá? Então essa é uma situação bem chata, né, de estar vendo. Então, né, as famílias estão viajando, aí para aquele cidadão, né? Sim. Então que não parem em posto de combustível. A polícia, verificando uma situação dessas, tem autuação, sim. Além de ser muito feio, constrangedor, também é muito perigoso. Imagina você fazendo as suas necessidades numa pista, numa rodovia muito movimentada, então tem que tomar esse cuidado. Não dá. Isso. Então, essas pessoas têm que começar a ter, né, esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Não, faz num posto de combustível, enfim, e também estradas pedagiadas, né? Sim, tem as áreas, né? Não vá fazer as necessidades, viu, Rodrigo? Na rodovia. Ô, Silvane, agora sim, para a gente encerrar, qual a dica que você dá para quem vai pegar a estrada, o melhor horário? Tem pessoas, famílias que preferem de manhãzinha, tem outras pessoas que preferem pegar de madrugada. Enfim, qual é a dica, com a experiência que você tem, o melhor horário para pegar a estrada? Então, assim, o melhor horário para o condutor é aquele que ele normalmente ele tá mais ativo, né? Não adianta, eu sou aquela pessoa que eu não gosto de acordar cedo, mas eu vou acordar bem cedo para viajar. O que vai acontecer, né? O meu sistema ali biológico não vai estar adequado e eu vou acabar pegando a estrada e eu posso ficar muito sonolenta e, inclusive, me acidentar, né? A pessoa dorme cedo, mas vai viajar à madrugada. Não se assim, não se orienta a fazer isso, né? Então, conforme sua questão biológica. Agora, a questão de movimento, a gente sabe que o pessoal tem usado mais o horário normal ali, né, a partir de 7 horas da manhã até 18 horas, né, um fluxo maior. Então, quem tiver condições de viajar em horário fora esse normal, é bom, porque vai evitar
né, a questão de congestionamento. Mas eu acho importante verificar essa questão do seu sistema biológico, como que ele atende. Né, melhor você estar dirigindo para não dar sonolência, para não ficar com sono e acabar se acidentando em função disso, né? Ótimo. Silvane, gostaria de agradecer as suas informações, agradecer a nossa conversa, porque foi de muita utilidade mesmo. Eu posso... Sim, fica à vontade. Desculpa, só interromper, só uma situação que a gente está com restrições, tem horários de restrições para veículos de carga. Então, eu acho que não foi muito divulgado, mas agora, dia 30 do 12 e 31 do 12, vai ter restrições, tanto na 376 como na 277, em alguns horários para veículos de carga. Então, é importante que o pessoal dê uma olhada lá no nosso Instagram, no Twitter, e confirmar bem certinho os horários de restrições para os veículos de carga, para que eles não rodem nesse trecho, para evitar, né, ter que voltar, ter que tomar alguma multa aí. Então, para que eles deem uma olhada para os veículos de carga nesses dia 30, 31, 1º e 2. Tem algum trecho, Silvane, que está interditado? A gente falou aqui na BR-376, na 277, você tem informações, tem outros trechos aí, outras estradas que estão com essa precaução, estão interditadas nesse período, nesse momento? Não, nesse momento não. Essas interdições parciais são só na 376 e 277 nas rodovias, né, federais, né? Ok. Silvane, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, que são de muita utilidade para as pessoas, os motoristas que vão pegar a estrada, e nós sabemos que essa época do ano aí é muito complicado, e eu quero destacar uma coisa que você falou aqui durante a nossa entrevista, é ter muita paciência, se programar e ter muita paciência e ter tudo, né, à disposição ali, documentação, pneu, tomar cuidado com tudo isso, para você seguir, ter uma boa viagem e chegar muito bem no seu destino. Silvane, quero desejar para você um feliz ano novo, minha querida. Muito obrigado pela nossa conversa. Obrigada e um feliz ano novo para todos, né? Para vocês também da rádio, e ficamos à disposição. Eu conversei com a Polícia Rodoviária Federal, a Silvane Furlaneto, que conversou com a gente aqui em relação às estradas cheias, trânsito complicado, que é muito comum na alta temporada do verão, que exigem do motorista uma atenção sempre muito redobrada, principalmente nas rodovias que têm interdições. Essa entrevista aí está disponível nas redes sociais aqui da Rádio Lagoa Dourado. Foi uma baita de uma entrevista, uma conversa muito interessante com a policial Silvane. Se você quiser ouvir mais uma vez, ou se você pegou pela metade a nossa conversa, você pode ouvir, né, rever essa entrevista com a Silvane, que é policial rodoviária federal.